Boa noite a todos. É com imenso prazer, vamos ter um bate-papo hoje sobre a poesia em sala de aula. Teremos como participante Deliane Leite Teixeira. Possui graduações em letra pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em literatura e crítica literária e especialização em literatura brasileira. É professora de língua portuguesa no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio da Rede de Ensino Público do Distrito Federal. Participa de vários projetos de cunho cultural e artístico, como o grupo Tribo das Artes desde 2009, e do grupo Vivo Verso. A sua temática no mestrado de especialização foi a presença do sujeito feminino pós-moderno nas poéticas de Ana Cristina César e Cláudio Roquette Pinto, e a tradução do conto Blitz, de Catherine Mansfield, por Ana Cristina César. O exercício de crítica e tradução foram os temas abordados por Deliane Leite. A professora é uma pessoa afeiçoada à vida e à arte. Muito obrigado por aceitar o convite. A outra é também professora, diretora de escola, Eufrásia Souza Rosa, formada em letras pela Universidade Católica e pós-graduada pela UNB em consultoria pedagógica. Consultora pedagógica, e no momento ocupa a função de gestora do Centro Educacional 08 do Gama e cursa Direito pela Uniplac. Trabalhou pela ESAF, exercendo curso de formação a servidores do GDF na área da língua portuguesa. Desenvolveu alguns projetos de poesia durante a sua docência, inclusive levou os alunos do Rio de Janeiro para a culminância do projeto. Se possível, falar desse projeto hoje, que é muito interessante. Igor, obrigado pela aceitação. Igor Calazans Abreu nasceu no dia 22 de abril de 1986 em Niterói. É poeta, jornalista, possui 3 livros publicados, além de participações destacadas em importantes antologias nacionais. É editor das plataformas digitais Recanto do Poeta, idealizador do movimento cultural Vespero Poético. Algumas de suas obras passaram a ser estudadas em escolas públicas de Santa Catarina, através do projeto Poesia na Escola. Tem os livros Devaneios, O Recanto do Poeta, pela Travasso Publicações, Palavra de Estimação, pela editora Multifoco, e Como a Água que Bebo, pela editora Viés. Fernando Freire. Sem som, Fernando. Isso, desculpa. Boa noite, Eufrásia, boa noite, Deliane, boa noite, Igor, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aí. Seguinte, eu estou aqui lembrando de um filme que eu vi já há um bom tempo, não me falha a memória, o título do filme era Mentes Perigosas. Narrava a história de uma professora interpretada pela Michelle Pfeiffer, onde ela lecionava em uma escola de subúrbio da periferia dos Estados Unidos, onde ela se via às voltas com uma daquelas turmas que nós, professores, sabemos, daquele tipo de turma que todo mundo tem pavor de pegar. Ela era uma professora de literatura. E, sintetizando, ela transformava... Quando chegava no final do filme, ela transformava a turma da água para o vinho. Mas qual é o mote? Lá pelas tantas, ela me sai com a seguinte frase: quem lê poesia entende qualquer texto. Porque durante o desenrolar do roteiro do filme, ela trabalhava com os alunos, muitos tinham passagem por delinquência juvenil, tinham problemas com drogas, problemas que Deliane, que Eufrásia, que eu, como professor, sabemos que se enfrenta muitas vezes em sala de aula.
A minha pergunta, começando pela Eufrásia, depois quero ouvir também Deliane e Igor, partindo dessa afirmação do personagem da Michelle Pfeiffer, de que quem lê poesia entende qualquer texto, o que é que você vê, Eufrásia, sobre a importância da poesia para o desenvolvimento cognitivo do aluno, no sentido da interpretação do texto, da interpretação da realidade, da interpretação do mundo? Então, eu concordo com a frase. Eu acredito que a poesia ela é capaz de transformar o mundo, sim. Quem lê poesia é capaz de ler qualquer texto, né? É um reflexo, é a alma. É você recuperar o que há de melhor no ser humano, né? Eu acredito nisso piamente. Eu acredito que a poesia é cada vez mais necessária à vida do ser humano. Né? É uma das formas de arte mais significativa que existe. Por meio dela é que a gente desenvolve habilidades mesmo na formação de leitor crítico reflexivo. É só por meio dela que você aprende a ler o mundo mesmo. Eu já li em algum lugar que a poesia é um dos remédios da alma, né? A biblioteca é o local que cura. O livro é um local que cura. E não é à toa que os filmes retratam isso. Quando você vê num filme a recuperação do ser humano, a recuperação de um aluno, o resgate por meio da poesia, é porque ela é significativa. Né? Hoje a gente vive aí um momento tão difícil e as pessoas falam assim, a gente vive o que já foi retratado nos filmes. E quando você pega um tema como a poesia, a gente também vive o que é retratado na realidade. Porque ela é capaz de recuperar, sim. Né? É um gênero textual que contém essa função social. Né? É capaz de transformar a realidade a partir de uma sensibilidade que é produzida por meio dela. Né? Eu acredito nisso e já vi isso na sala de aula. Né? Já vivenciei isso com os meus alunos. Não existe uma forma, não existe uma receita para isso, mas a prática da poesia, o contato com a poesia, viver a poesia, é capaz de transformar o ser humano, sim, e é capaz de abrir a mente para diversos tipos de textos. Perfeito. Jorge, só uma observação. Depois, tem uma pergunta muito interessante aí que foi colocada no bate-papo, viu, do CF5. Depois, se puder abrir o espaço. Oi. Então, sou eu agora, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Jorge, pelo convite. Meu nome é Deliane. Prazer te conhecer, Eufrásia, Igor também. Aos demais que eu já conheci de vista pelos saraus do DF. Tem uma amiga professora que está participando aqui, ouvindo o bate-papo, a professora Márcia, que trabalha junto comigo. Atualmente dou aula no Centro de Ensino Médio Setor Leste, na Asa Sul. E a Rosana, a professora Rosana, também é uma colega muito interessada. As duas são professoras de arte. Ela também está aqui acompanhando esse bate-papo. Bom, a gente precisa sempre olhar pelo viés, e quando a gente vai falar sobre literatura, isso que a provocação do querido colega, e também complementando o que eu Eufrásia fazendo jus, né, suas palavras, é que eu sempre passo para os estudantes que a questão da arte, né, falar de literatura é falar de arte, né, e como é importante o registro do poeta, né? O registro de um tempo, né? Eu falo isso demais para os estudantes. Registrem seus pensamentos de adolescência, mesmo que ele seja assim, tosco, fútil, inútil. Daqui a 15, 20 anos, você vai saber como você pensava, como você sentia naquele momento. Isso tem relevância para você enquanto sujeito, né? Então, a gente começa eu acho que é um primeiro olhar autocentrado, eu acho que vai passar pelo jovem isso, um olhar autocentrado em relação à poesia, mas depois ele vai conseguindo, à medida que ele vai abrindo entendendo o que é o funcionamento da literatura, da língua, dos gêneros textuais, ele vai dialogando com o pensamento. Então, aqueles que têm habilidade às vezes fazem cada afirmação em sala de aula que são sacadas assim fenomenais. E
a gente encontra muitos alunos geniais, né? Nessa trajetória aí de sala de aula, alunos muito geniais. Então, é interessante que isso faz jus àquela frase, eu não sei se é do Erza Pound, né? Quem souber aí depois dá a referência, tá? Que fala que o poeta é a antena da raça, né? Então, em algum momento, talvez, nós tenhamos, nos nossos delírios mais incontidos, mais íntimos, tenhamos imaginado ou não, né, esse momento, né? Eu tenho um poema que fala assim: o sentido da vida, fábula sem sentido. O sentido de tudo, fábula do absurdo. Em algum momento, eu fiz esse poema, um poeminha curtinho, parece um haikai. E aí, de repente, hoje a gente está vivendo essa fábula do absurdo, né? Não sei. Em algum momento a gente... Então, esses escritos, eu acho que levar isso para a sala de aula e falar... como uma roda de bate-papo, né? Uma época eu dei aula no noturno, eu lembro que levava os meninos, por exemplo, tá começando aí, a lua tá enchendo, né? Tá ficando cheia. Levava os meninos para o pátio da escola para eles olharem a lua e aí a gente trabalhar o texto, trabalhar os sentidos, né? A poesia, ela tem um sentido muito natural, muito visceral e é um gosto pela vida, né? Então, é isso que a poesia... eu penso que a forma como eu desperto a poesia é pelo o gosto pela vida, o gosto do sentir a vida. Ainda que ela seja dura, né? Lá no Despertar lá do filme, a atriz, a Michelle Pfeiffer, né? Ela mostra isso. Também tem um filme interessante, aquele Escritores da Liberdade, né? Uhum. Que eu esqueci o nome da atriz. Ela também, ainda que seja dura a vida, vale a pena ser sentida, né? E sentindo a dureza e a rudeza da vida, eu posso atribuir-lhes significados, né? Por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, né? Ela, de repente, trouxe aquele texto que fez com que a gente entendesse que daquela rudeza tinha uma alma muito leve, né? Muito serena, que queria falar, precisava falar, e que bom que ela pôde falar, né? É isso. Delane, só um pouquinho, Fernanda, na fala dela, eu lembrei muito do Vinícius, que ele diz, quando ela fala da vida, né? Que ele diz que quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, né? Para quem chorou, para quem amou, para quem sofreu. E é isso. Isso. Perfeito. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, Josafá, Jorge, Fernando, Deliane e Eufrásia. Manuel de Barros, né, dizia que a poesia é a infância da palavra. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na poesia, na formação intelectual e no sentir da criança, do estudante, desde o início. Mas eu acho, eu não sou professor, nem fiz pedagogia, nem tenho como explicar isso melhor, mas eu falo por experiência própria. Eu acho que a poesia deveria partir antes da leitura, deveria ser ouvida, deveria ser contada, entendeu? Desde quando as crianças são muito pequenas, elas já deveriam ter esse contato no ouvir, porque a gente aprende a falar ouvindo, né? E a gente aprende a ler e escrever também ouvindo. Como a Deliane falou da Carolina Maria de Jesus, ela era analfabeta, então ela escutava e ela construía, junto com a sua sensibilidade, suas poesias, como Cartola, como tantos outros. Então, eu acredito na poesia, primeiramente, ouvida, para causar na criança, causar no estudante o interesse por buscá-la, porque é uma via dupla a poesia, ela está sempre passando ali. E a criança, ela está no seu momento mais poético da vida, que é o momento da imaginação fértil, da imaginação ávida, né? do questionamento,
da invenção de palavras. A poesia permite isso, a invenção de verbos, a invenção de ações, a invenção de substantivos. A criança é capaz de fazer isso e muitas vezes, por causa do sistema educacional, ela é podada, né, a apenas seguir o protocolo da grade curricular. Então, eu acho que é respeitar a imaginação da criança e caminhar junto com essa literatura, primeiro mostrada de uma forma muito salutar, de uma forma muito doce, para ela ir pensando que as coisas que ela observa não são tão malucas, tão fora do alcance da vida quanto pai e mãe falam: filho, acorda, volta para o mundo, né? Está pensando na morte da bezerra, mas de repente é a morte da bezerra que interessa a ela no momento. Então a poesia respeita muito o estado, né? O estado poético da infância. Então eu acho que primeiramente a gente tinha que ouvir muito, aí sim passar de uma forma natural a leitura de poesia, porque eu acho que se for primeiro a leitura, pode ser que a criança não entenda de cara, pode ser que seja uma coisa mais difícil, né? Então eu acho que poesia tem que ser prazerosa acima de tudo. Então eu acho que esse é o caminho da poesia dentro da educação. Beleza, obrigado. Agora acho que ficou legal, né? Meu microfone. Tá ok. Oi, agora tá ok? Beleza. Boa noite para todos. Obrigado pela presença da Eufrásia, da Deliane, assim como também do Igor Calazans e de tantos outros colegas, né, que estão aí presentes. Tendo em vista meu questionamento, eu vou começar assim. Alma. Um tanto de um raro instante, de uma estante que guarda vento, um canto de um doce encanto, do rasto santo desse momento. Esplendor singelo da paz de agora. Vozes emergem ao orgulho atento. Gritam para fora o que se aflora, na breve falta de um movimento. Estática, do pleno imo, acisado fogo de um brio terno, são imagens do espelho turvo. Retidas as dores de um fel medonho, a sombra rouca que reflete sonho de quem enxerga por trás de tudo. Esse é um poema do colega Igor Calazans, que aí se encontra. Eu estou aqui pensando na fala do Igor, e de você também, Deliane, e da frase, pensando aqui no seguinte: através da pedagogia do oprimido, eu sei que a educação passou por uma verdadeira revolução através de Paulo Freire. Eu fico imaginando aqui que maravilha seria uma pedagogia do oprimido a partir do ato de ler, ou aprendizado do ler, interpretando e lendo poesias, versos e entendendo palavras. Eu acho que dessa forma nós teríamos verdadeiramente a nossa primeira lição de explorado e de oprimido, que seria o que eu chamaria de poesia enganjada em cada um de nós. Mas é interessante ouvir o que o Igor está colocando, porque, na verdade, o que eu sempre penso? Eu me deparei com alguns projetos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? Me deparei com alguns projetos também em Fortaleza e em Minas Gerais, por incrível que pareça, na própria cidadezinha onde eu nasci. E aí essa pergunta vai para vocês três. Primeiro para o Igor. Vocês acham que basta apenas, né, que o livro seja editado e que seja adotado numa escola, ou tem que haver uma complementação em outras direções para que realmente a poesia na sala de aula ela ganhe uma certa amplitude? Vai lá, Igor. Oi. Essa pergunta, eu acho que ela
complementa um pouco aquilo que eu falei no início aqui, né? Eu acho que não basta só a gente colocar um livro de poesia e colocar, sei lá, fazer fazer uma prova para a interpretação do texto. Não é só isso. Isso aí eu acho que é algo muito já na frente, entendeu? A partir do momento que a pessoa, que a criança, que o estudante começa a se alimentar mais disso e se interessar mais por isso. Eu acredito que a poesia ela pode ser colocada, a poesia ela tem tanta abrangência, tanta vertente, que ela pode se enquadrar em qualquer matéria escolar. Em qualquer matéria você tem uma poesia. Você tem poesia sobre tudo, né? Então, dentro da matemática, você tem uma poesia matemática. Dentro do português, da literatura, você vai ter. Dentro da história, você tem a poesia que remete ao passado, como um documento, né? Então, todas as matérias elas possuem a sua poesia. Você pode citar em química, física, o Augusto dos Anjos. Você pode citar grandes poetas falando da história, né? Castro Alves, no Navio Negreiro, na história. A poesia social, né? Para criar uma maior visão de mundo. Eu acho que, por exemplo, numa geografia, então, eu acho que a poesia ela tem possibilidade de estar em todas as matérias, em todo o espaço que circunda a aula, não só a aula presente, mas como também dentro da escola, né? Eu acho que a poesia tem um segredo, ela tem uma coisa tão grandiosa dentro dela que ela permite, ela é muito generosa para a gente poder falar sobre tudo. Então, se a criança, se o estudante tiver a par disso, tiver essa possibilidade mostrada e respeitar bastante ela, né? Tem que respeitar bastante a criança, tem que respeitar bastante o sentimento da criança, tem que respeitar bastante. Quantas e quantas vezes, eu estou falando por mim, a professora, o professor estava escrevendo no quadro e eu estava olhando para a janela, porque estava batendo um vento na folha da árvore. E eu estava prestando mais atenção ali. Ali eu estou aprendendo muita coisa, sabe? Ali eu estou aprendendo o vento, ali eu estou aprendendo a folha, ali eu estou vendo a cor da folha, ali eu estou vendo a árvore, ali eu estou vendo o cenário, eu estou aprendendo inércia, né? O movimento do vento tirando da inércia a planta. Então, a poesia falada, a poesia estruturada, ela é uma grande educadora, ela é explicadora, ela transforma pensamentos de imaginação em coisas concretas também. Então, eu acho que ela está, assim, em toda a amplitude de assuntos e conteúdos dentro de uma escola. Bom, continuando, né, a sua indagação, eu pensei assim sobre a indagação do Igor, eu lembrei sobre essa fala essa provocação com a fala do Paulo Freire, eu lembrei do poema Perguntas de um Trabalhador que Lê, né, do Bertolt Brecht, que ele vai muito sobre o indagar daquela pessoa. É um poema que provoca, que trabalha questões sociais, questões da área de história, né? Então, eu acho que o campo para trabalhar literatura e poesia no ensino médio, ele é vastíssimo, né? Porque o menino o rapaz e a moça são adolescentes ali em plena formação, aquisição de valores. Inclusive, eles gostam demais. A gente tem uma ideia bastante exitosa, tem um projeto bastante exitoso lá na escola que eu dou aula, né? A professora de artes está aqui ouvindo o nosso diálogo, e a ideia partiu dela, né? De fazer, que naquele momento eu estava de licença médica,
e ela começou fazendo saraus na biblioteca, né? E os meninos, a participação deles é incrível, é incrível. E eles pedem esse momento. O adolescente, ele tem essa sede de ser ele, de mostrar o que vai dentro dele. E quando ele encontra esse espaço dentro da escola, é a fome com a vontade de comer, né? E se a escola tem um projeto de teatro, né? Ainda que se trabalhe ciência, uma série de coisas, é importante que o jovem ele possa se expressar, né? Que ele possa ser ouvido, né? Então, a gente fala muito com os nossos adolescentes, aquela frase do Chorão, né? O jovem no Brasil não é levado a sério, né? Tudo que falam sobre jovem não é sério. Enquanto a gente acha que a juventude não quer dar atenção para esse adolescente, ele está indo por caminhos da não consciência, né? Então, ou talvez de uma consciência que a gente não gostaria que ele engajasse, mas até que ponto o adulto jovem ali na casa dos 30 anos, 25, 30 anos, 35, 40, ele também está participando ou está se eximindo de participar da educação desse jovem. Então, eu acho que o papel da educação e da difusão cultural, ele é o papel de toda a sociedade, né? Das pessoas que estão aí mais avançados em conteúdos, e às vezes, eu procurar aquela escola lá perto de casa, eu sou um engenheiro, mas eu posso dar uma palestra, né? Eu posso contribuir aqui com alguma coisa com essa juventude, a juventude é ávida por isso, né? Então, a gente percebe agora, por exemplo, principalmente os jovens que moram nas regiões mais distantes de suas escolas, como está sendo difícil para eles, que eles estão sem redes, né? sem poder estudar, né? Os meninos que estão aí no terceiro ano, principalmente, porque provavelmente, e por causa das necessidades sociais, vamos cortar a internet de casa. Então, ele deixou de ter o contato, né? Ele foi tirado da sua... Então, o convívio social se restringiu e sua possibilidade de estudo, de ampliação também. Mas vamos, então, às perguntas do trabalhador que lê. Eu acho que eu fechei aqui a janela sem querer, gente. Vocês acreditam? Mas as perguntas de um trabalhador que lê, eu acho que é tão importante esse tema, né? Vou pegar aqui rapidinho. Aqui, está na mão. Quem construiu as Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra e a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em casas. Da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem? Triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo a lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro? Filipe disse: ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Muito bom. Então, estou emocionada, Daniane. É muito bom compartilhar esse momento com vocês, né? Com pessoas que têm ideais semelhantes aos seus, né? Que naquilo que você acredita. Quando o Igor falou que pela janela ele vê um vento, uma folha que balança, ele está falando de quê? De aprendizagens significativas. Porque às vezes o que o professor está falando ali na frente
Não tem, não é significativo para o aluno. E nós precisamos rever isso. Entendeu? A poesia, ela é uma história do leitor com o poeta, daquele que lê com aquele que escreve. Não é uma única voz que tem ali. E enquanto as pessoas não entenderem isso, entendeu? Não dá para você pegar um texto poético e querer estudar as classes gramaticais. Né? Não dá para o professor destruir a poesia dessa forma. Então, assim, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse projeto de poesia na escola com os terceiros anos, na aula, os meninos, eles falavam assim, não, professora, mas hoje na aula de literatura, porque de forma nenhuma eles queriam ter aula de gramática, eles queriam ter aula de literatura. E no início era aquele negócio de que saco, hoje é aula de literatura. Então, tudo depende do olhar, daquilo que desperta no aluno. Então, quando desde criança, sim, a parte oral ela é importantíssima. Né? Eu acho assim que é a partir daí que vem a escrita. Então, se o aluno puder vivenciar, não basta o livro, Josafá, não basta o livro. O livro é importante, mas somente ele não basta. A gente precisa principalmente investir em formação, porque a gente tem visto que tem faltado isso para o profissional. Entendeu? É formação para aquele, porque como que você vai despertar no aluno aquilo que você não tem, gente? Então, assim, a gente precisa rever isso mesmo em termos de escola, de educação pública, de uma educação pública de qualidade. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma palestra do Rubem Alves e eu sentei assim na frente, porque queria ficar próxima, né? Sentei lá no tapete, lá na frente, e estava procurando a minha caneta. E a caneta começou a falhar e eu procurando outra, desesperada. E ele olhou para mim e falou assim para mim, não precisa se preocupar, porque se você me amar, você não vai me esquecer. E aquilo me impactou de uma forma, porque é isso. Se a aprendizagem for significativa, o aluno não vai esquecer. Vai mudar a vida dele. Daí a gente volta no filme que o Fernando citou. Né? Ela tem que significar alguma coisa. Quando o Igor falou, sim, a poesia tem tudo, em química, em física, né, em geografia. Olha o exemplo que a Deliane deu aí com o poema. Então, você tem história, você tem geografia, você tem tudo. A gente precisa parar de fragmentar as coisas. É isso. Muito obrigado, Eufrásia. A poesia, esta que me assalta a todo instante, ser incessante, feita de átimos e longas esperas, de longos dias e noites curtas. O tempo inteiro, na travessia dos anos, na travessia das ruas, no silêncio do mato, o olhar do outro, num enigma do outro. Poesia é olhar que retorna em matizes distinta. Como traduzi-la e ressignificá-la sem ser somente a outra eu mesmo? Como dar voz à não voz? Como dar grito ao não grito? Como nomear o inominável? Passeio por figuras sem volta, flutuações e chão duro, áspero, lodo e musgos. Cordão invisível, procuro por uma mão. A mão firme que me segura na travessia pode impedir meu voo. Mão do pai, forte, densa e cheia de história. Mão da mãe, água doce e cheia de detalhes dedicada. Mão do amor, que agarra a terra e a fruta do mato. Mão invisível, que me leva e a palavra poesia. Voz incansável de dentro da noite, negrume, vagalume, lanterna dos meus desatinos, chama que grita por aqui. Delaine Leite, um belo poema, e remete ao seguinte: hoje, em sala de aula, a gente vê que a literatura é dada de uma maneira ainda muito mecanicista, né? Você trabalha com conceituação, aí depois você vai e fala um pouquinho das escolas literárias, não sei o quê. Falta a mim aquele contato vivo com a poesia. Aquele contato, vamos dizer, cara a cara com a poesia. Tanto que tem alunos, me contou assim um poeta de Brasília,
que quando o viu falou: uai, eu não sabia que tinha poeta vivo, só poeta morto, eu não conheço nenhum poeta vivo, né? Então, acho que esse contato ajuda muito o fazer literário, né? Porque o fazer literário por meio da poesia, ele transmite aquela essência ali literária, que a poesia não é só palavra. Eu costumo dizer que a poesia está em tudo que é arte. Toda arte quer ser poesia. E a poesia está em toda a arte. Eu costumo dizer isso. Quando você faz uma música, você primeiro sentiu a poesia para fazer a música, né? E essa poesia aí que entra o artífice, que é o poeta, que vai elaborar a poesia, né? E aquele que é o fazer poesia, o ler poesia e o ouvir poesia. São as três coisas que eu acho crucial. E, então, com esse intercâmbio, né, voltando às oficinas, de bate-papo com poetas vivos, né, porque a escola trabalha muito com poetas mortos, né, poetas vivos que pode ir lá cara a cara com o aluno. Isso não seria importantíssimo, ainda mais hoje nessa linguagem livre que tem o rap, por exemplo, né, atingindo as periferias e tudo mais, ou numa linguagem até mais sofisticada, a gente pode brincar com música e poesia, né? Então, essas são oficinas, mas cara a cara, né? O artífice, o fazedor de poesia e o leitor, o ouvinte e tudo mais. Como é que você vê isso, Deliane? Depois estendo para os outros dois também, fica à vontade. Jorge, é fenomenal, é por aí mesmo. Os slams, né, que são essas batalhas de rima, né? Os meninos gostam, se amarram demais. Acho que foi no ano de 2017, foi logo que eu comecei a dar aula lá no Setor Leste, os meninos faziam na hora do intervalo as batalhas de rima, na hora da saída, eu tenho até uma filmagem onde eu estava passando, os meninos estavam ali no estacionamento pegando Enem, falando de ministro da Educação, tudo ali entrou naquela batalha de rima, muito, muito legal mesmo, e eles têm essa sede dessa participação, e aí é um caminho muito interessante, né, de consciência, de voz, né, de essa não voz, que muitas vezes está esquecida. Esse menino que, no caso dos meninos aqui no DF, né, eles, para quem é de fora, os meninos saem muito de regiões mais distantes, né, para estudar em escolas em que tem uma tradição mais solidificada de ensino, então eles têm uma necessidade de ter a voz dele. Qual é o local de fala daquele aluno? Ele tem necessidade de exercer a sua diversidade, né? Aproveitando que tem uma colega minha de trabalho, eu lembro que uma vez um conselho de classe abriu assim, sempre abre o mapa, quando tem aqueles conselhos de classe, enfim, né? Abre o mapa assim com a foto dos meninos, que é feita pela própria escola no início do ano. Pega um tempo lá, nem avisa os meninos, aí eles saem de qualquer jeito. Aí é cabelo trançado, azul, um cabelão molhado, aquele adolescente que não lavou tem um mês, a menina com batom vermelhão, aquela com óculos fundo de garrafa, o outro cheio de espinha, o outro com cabelo... E aí você olha aquilo, você fala, cara, que coisa linda. Ninguém é igual a ninguém, uma diversidade maravilhosa. Como isso aqui tá legal, muito diferente Eu fui adolescente ali nos anos 90, assim, era muito diferente o nosso perfil, né? Então, ali nesse quadro de fotos. Então, você vê que eles já exercem, essa diversidade já vem com eles, já está muito naturalizada entre eles. E quando tem-se o espaço na escola para que ele possa exercer a sua individualidade, a sua voz, é melhor ainda. A poesia aí vai reinar, por meio de uma tradução livre, da própria arte, né? Do canto, né? Quando a gente faz feira cultural, a gente percebe que eles têm uma necessidade de expressão. Então, muitas vezes, quando os meninos chegam no ensino médio, não foi tanto trabalhado com eles a questão do próprio teatro em sala de aula. A Eufrásia falou que da formação do aluno, foi da formação do professor, porque, de repente, eles não foi dado aquela voz para eles em séries anteriores. Então, quando eles chegam numa escola que eles querem apresentar aquilo. Você sabe que vai ter algum grupo ou outro que vai se destacar porque já fez aquilo em séries no Ensino Fundamental 2. Para uns é novidade, então para eles é o máximo. Ainda você tem que avaliar ele a partir daquela essência que ele expressou. Ainda que
que tenham faltado elementos, né? É importante esse retorno, né, para o estudante. Eu vejo que uma necessidade de expressão muito grande. E se a gente eximir o papel da escola na expressividade do aluno, vai ser bem mais difícil, né? É o mesmo caso quando a gente vê a questão da violência na escola. A violência, ela às vezes acontece dentro da escola, muitas vezes, né? Nos muros da escola, por meio das pichações, uma série de coisas. As violências em relação às questões de gênero, às orientações sexuais. Mas, assim, se ela está ocorrendo na escola, dentro dos muros da escola, dentro das grades da escola, que bom que ela está ocorrendo dentro da escola. Porque o dia que ela não estiver ocorrendo mais dentro da escola, né, e a gente sabe que essa violência vai estar só lá fora, a gente vai ter um problema muito grande, né? Então, a gente ainda pode mediar isso, né? A gente não precisa achar que esse mundo ideal, né? Esse mundo ideal, na verdade, está dentro da gente, está no encontro aí do outro, né? Então, por isso que as batalhas de rima são tão interessantes, né? São muito legais os slams. Quando os meninos eles se engajam e conhecem, a gente tem a oportunidade de chamar alguém para a escola, olha, fenomenal, saem coisas assim inimagináveis. Igor? Oi. Eu tenho até... Você falou na questão dos poetas vivos, né? Eu bato muito nessa tecla. Na Bienal passada, aqui no Rio de Janeiro, eu apresentei um evento falando que justamente o nome era a Sociedade dos Poetas Vivos, né? Para quem passava reconhecer, né, que existem poetas produzindo muita coisa, a literatura está num momento de efervescência muito grande. E também tem um caso curioso. Há um tempinho atrás, eu junto com uma produtora de cinema, a gente foi fazer uma série de vídeos com meus poemas e a gente ia atrás de atores e atrizes para fazer, e a gente conseguiu falar com Pietro Mário, que é um cara consagrado no teatro, na TV, como dublador também, e ele olhou algumas das minhas obras, eu não estava o pessoal da produtora. Ele olhou alguma dos meus poemas e falou, poxa, que legal, muito bom poema, gostei muito, mas vem cá, quando foi que ele morreu? Então, isso é uma coisa que já está meio que impetrado, né? Assim, o poeta bom, poeta morto. Mas o que eu queria falar é um pouco da história, né, do nosso sistema educacional, que ele ainda é muito assim, né? Ele observa ainda muito o militar, né? Ainda é um jeito muito militar de encarar a educação, né, e o ensinamento. E isso acaba podando muito essa abrangência, esses tentáculos que a poesia tem, né? Então, ele tapa a poesia, acima de tudo, a gente tem que respeitar uma poesia sensorial, né? Aquela poesia que às vezes é deixado para o lado, né? Mas que na verdade é ela que representa muita coisa, né? Então, a poesia, quando é apresentada na escola, ela é apresentada em forma de literatura, como falou a Eufrásia, né? Na parte gramatical, na parte de leitura, e não foca tanto na parte sensível da poesia, né? Na parte que ela amplia possibilidades, amplia reflexões. Ela é feita meio assim, eu tive uma escola que me favoreceu muito a poesia. Ela tinha uma inclinação artística muito grande, mas eu vejo que na maioria das escolas é um pouco isso, a poesia vista ainda como uma coisa muito acadêmica, né? Uma coisa muito voltada à construção literária e não propriamente ao seu sabor, né? A poesia tem que ser mais mastigada, sentida por quem está lendo, por quem está escutando. E o slam é uma vertente muito
incrível, eu acho que é o principal movimento hoje da poesia que está acontecendo no Brasil, mas ela não partiu das escolas, né? Ela partiu das periferias, das favelas, das comunidades, e aí sim foi se colocando dentro das escolas, nos recreios, eu acredito que primeiramente, para depois começar a ser levada a sério como tema de estudo. Não sei como é que está acontecendo isso, se tem estudos sobre o Islã, mas é uma coisa que partiu de fora para dentro. A escola tem que começar a apresentar para as crianças e os estudantes, os adolescentes, saírem da escola e levarem poesia para a rua, né? Eu acho que tem que ser um caminho aí, uma via de mão dupla. Sim, concordo plenamente, Ico. Mas geralmente a poesia, geralmente o impacto dela acontece fora, né? Geralmente acontece na rua e depois que chega na escola. Por exemplo, as batalhas de rimas da minha escola foram promovidas pelos pais. Os pais que me procuraram e falaram, nós queremos fazer, tal. E assim, os alunos, eles pediam muito, só que, e era no horário do intervalo mesmo, só que não com intervalo no tempo padronizado, é sempre um intervalo cultural bem maior, porque eles amam, eles adoram aquilo, e o pai foi, ele que promoveu, junto com o filho que é estudante da escola e outros amigos, esse tipo de momento, de evento cultural, e foi excelente. E os meninos, eles pedem muito por isso, né? Uma vez a gente fez era Dia Nacional da Poesia, e a gente tinha feito um trabalho com os meninos, e nós saímos parando os ônibus, entrávamos nos bares, nas ruas, nas casas, e saímos distribuindo poesias que eles fizeram. Mas foi muito interessante, porque quando a gente entrava no bar, né, e aí eu falava assim, posso te entregar uma poesia? Os meninos recitavam. As pessoas, elas ficavam paradas, assim, porque elas não esperavam aquilo. Né? Esse dia eu tive medo, porque uns nossos alunos, eles pararam um ônibus na pista e entregaram para todas as pessoas dentro do ônibus, recitaram. Né? Foi uma coisa que eles pediram, porque era uma coisa que eles estavam vivenciando. Eles falaram, não, nós queremos mostrar para as pessoas. Né? Aí eu bato mais uma vez naquela questão da aprendizagem significativa, porque se for importante para ele, ele vai fazer aquilo de coração. Né? E sim, quando você falando assim dessa questão do momento, da efervescência, é assim que as coisas acontecem na nossa vida, né? E a vida é muito dinâmica. Então, a literatura, a poesia, tudo que diz respeito a isso, vai ter esse dinamismo, não vai parar. Né? E nós temos sim que valorizar esses poetas. Nós temos que valorizar. Poxa, eu fiquei assim fascinada quando ouvi o teu poema aí. Né? Eu vi a poesia belíssima. Né? O Fernando, quando ele posta lá as coisas que ele posta, né? Às vezes ele divide comigo, quando ele chega na escola e diz assim, precisamos fazer um sarau com esses meninos. E nós precisamos mesmo. Né? Uma vez nós fomos para o Rio de Janeiro, nós fizemos um projeto de poesia lá na escola em Vinícius de Moraes, eram os terceiros anos. E aí eles falaram, professora, mas não adianta a gente estudar tudo isso e não ver de perto. Aí nós fomos para aí, fizemos todo o percurso de Garota de Ipanema, almoçamos no restaurante Vinícius de Moraes e apresentamos todas as poesias lá no parque, né, de Ipanema. Foi engraçado porque quando a gente passava na praia, um rapaz e um senhor disse assim, o filho dele disse, pai, quem são essas pessoas? Aí o pai dele disse, é a marcha da maconha, a marcha a favor da maconha. Né? Por causa da camiseta que nós estávamos com a caricatura do Vinícius fumando. Pode passar anos, mas esses alunos nunca vão esquecer tudo aquilo que eles vivenciaram. Nunca. Né? Então, foi significativo. Para eles, isso aí, eu vejo, toda vez que o Facebook fofoca lá para eles, que aquele evento fez aniversário, eles postam novamente. Eles colocam, eles comentam. Né? E hoje, eles já têm filhos. Né? A gente fez um também em Cora Coralina e apresentamos na casa dela, aqui em Goiás Velho, que é pertinho. É isso que eu falo, que a escola tem que promover oportunidades para vivenciar essa poesia. Não adianta. Eu subia na cadeira, às vezes na mesa para recitar para eles, entrava assim na sala de aula, ao invés de dar bom dia, eu já entrava recitando. Né?
Mas nada é tão impactante como eles vivenciarem aquilo. Olha só, se a gente tiver uma oportunidade dessa, de sentar com um grupo desse, com os meninos, de você mostrar o seu trabalho, de você recitar, isso não tem preço. Ficou sem som, Eufrásia. Eufrásia, liga o som, ficou sem som. Na verdade, eu disse que sou apaixonada pela educação, né? Então, se deixar, eu amo. Eu falo que me tornei professora não foi por acidente de percurso. Eu escolhi ser professora. Então, você falar de poesia e falar de educação, não tem paixões maiores, né? Ô Jorge, pode fazer um comentário? Claro que é. Vai, Clear. Como são poetas, a minha frequência aqui é sempre mais para escutar, porque amante da poesia, mas não praticante do escrever ou produzir poesia, né? Então, me alegra muito poder estar participando dessa discussão. Mas como o tema vai muito para um lado da educação, ou de uma ação na escola, aí é um chão que eu estou, digamos, um pouco mais acostumado, né? E eu queria primeiro fazer uma defesa daqueles professores de língua portuguesa, não apenas, mas deles em especial, que lutam, que batalham, que inventam, fabulam, criam constantemente para tentar fazer com que os seus alunos acompanhem o texto, recebam o texto, vivenciem esse texto, que possam saboreá-lo de alguma forma, às vezes na expectativa que eles possam sentir o mesmo gosto que eles têm quando apreciam a beleza de um poema. Eu estava lembrando de um seminário que ocorreu aqui em Brasília há muitos anos atrás, no Senado, dentro de um grupo, de uma discussão filosófica que acompanha em Brasília há muito tempo, onde um sociólogo francês veio para uma palestra, que chama-se Francis Wolff, e ele dizia, especificamente em relação à democracia, de que nós estamos, que a democracia é o maior perigo para a democracia. E ele explicava isso dizendo que o longo período, que hoje a gente acha extremamente curto, mas que nós vínhamos vivenciando de democracia, começou a fazer com que o cidadão comum, as pessoas comuns, e o mesmo algumas pessoas mais engajadas, algumas lideranças, começassem a sair ou de tirar essa visibilidade em relação à democracia para vivenciar outras coisas. E determinados movimentos foram deixando de lado. Ele aponta que isso fez com que a gente perdesse um controle em relação àquilo que fez com que a gente saísse da ditadura e estivesse agora vivenciando a democracia. Então, essa perda de luta, de escuta, de olhar em relação à sociedade, a gente começou a viver muito em sala de aula. As minhas aulas sempre foram pontuadas por filmes, por literatura, por poemas, por indicações que estimulassem ele a procurar. Eu nunca disse para o aluno, você vai ler isso aqui. Ele era apresentado aquilo como uma possibilidade. E muitos iam atrás. E nós tínhamos muitos poetas na escola, muitos espaços em relação a isso. O Jorge sabe de uma outra escola por onde eu passei, que vivenciou e desenvolveu projetos fantásticos nesse sentido, que era o CEAM. Depois eu fui para o CEDILAN e a gente começa a criar naquela escola aquilo que o professor Igor falou há pouco, criar elementos dentro da escola para que isso possa acontecer. Ele fala, eu fui contemplado porque a minha escola permitia isso. Então, quando a gente, dentro da escola, você começa a se envolver não só com a sua sala de aula, porque muitos professores começaram a fazer o seguinte, o sistema não me valoriza, eu não recebo apoio, eu ganho pouco, eu não sou valorizado, então eu vou para a sala, entro, fecho a porta da minha aula e vou embora.
enquanto ele tem que vivenciar a escola como um todo, ele tem que vivenciar a sala da coordenação, ele tem que entrar no embate da direção, ele tem que participar da gestão da escola, ele tem que se envolver com a reunião de pais, ele tem que lutar para abrir a escola para a comunidade. Isso é desgastante. Nós passamos um determinado momento em que os militantes lá atrás, de 30, 40 anos atrás, eles faziam isso constantemente porque eles estavam lutando contra o regime que eles vivenciaram, o período de ditadura. De repente, no momento de democracia, eu falei, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Ir ao parque, ir ao shopping, ir para a rua, caminhar, cantar, seja o que for. E hoje o que a gente vê dentro das escolas, professores desinteressados com o ambiente político da escola. Professores desinteressados pela vida do aluno, pelo que acontece com ele lá fora, ele se isola e tal. Quando eu digo os professores, como aparece, o que não quer dizer que você não tenha aqueles professores, como os exemplos que foram dados aqui, por esses trabalhos realizados, que eles vivenciam e continuam abertos, continuam lutando para fazer essa coisa viva, né? E é nesse sentido que eu quis fazer intervenção muito mais na defesa desses professores, que nós estamos numa guerra e perdemos muitas batalhas nos últimos anos para um certo descaso em relação ao ambiente cultural da escola, né? Quando muitas escolas, para se mostrar participante nesse processo, ele abria a escola, deixava um intervalão grande lá e deixa acontecer o que for. Mas não é esse o processo. Ele tem que ser direcionado, ele tem que ser coordenado, ele tem que ter boas escolhas, ele tem que ter planejamento. Então, lá no CEDILAN, nós temos, por exemplo, Leitores Candangos, nós temos rodas poéticas, nós temos com interpretação na arte, e isso é muito legal, isso é muito valoroso, a gente vê como os alunos participam, se envolvem, e cada vez mais eles mudam o clima da escola. Mudam o clima da escola porque eles se veem valorizados, eles se veem como seres que atuam, eles são atores nesse processo, eles têm parte do processo nas mãos deles. E isso é importante, isso há que ser valorizado. E desculpe ter me estendido demais aí, parabéns pela discussão aqui, que está muito boa. Obrigado. De maneira nenhuma, Clerton. Tua experiência é fabulosa. Você é um batalhador nisso. Vamos fazer agora nossa segunda parte. Ó. Mas em cima do que o Clerton falou, eu poderia ter tudo, mas preferi ter apenas. Poema do Igor Calazans.